Hoje é dia 24 de janeiro de 2025 e eu acabo de ver no noticiário um frigorífico, uma empresa chamada Tem de Tudo Salvados, Tem de DI, né? Tem de Tudo Salvados, uma empresa de Três Rios, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. E essa empresa, que está autorizada a adquirir produtos em decomposição, carne em decomposição, para fazer outros subprodutos, ração para animais, etc., teria adquirido 800 toneladas, 32 carretas de carne proveniente do Rio Grande do Sul, carne essa que ficou alagada, que ficou na enchente, que já tem bastante tempo que ocorreu no Rio Grande do Sul. Eu sei que o Rio Grande do Sul ainda não recuperou tudo que tinha que se recuperar. O Rio Grande do Sul não tem culpa desse fornecimento desse material. Essa carne foi comprada por uma empresa autorizada a comprar, que deveria então manipular e preparar outras coisas e não fazer o que fez. Dar uma maquiada, uma disfarçada, talvez até mesmo uma reembalagem e colocar essa carne no mercado para consumo humano, no mercado, mercadinhos para consumo humano. Essa carne foi adquirida, segundo a mídia, por R$ 80 mil por essa empresa e já faturou aí 5 milhões, algo absurdo, né? Essa carne seria excelente para quem resolve criar urubus, porque para urubu, uma carniça, uma carne podre, não faz mal. E eu vou explicar para você por que não faz mal para urubu e por que vai fazer mal para nós, seres humanos. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migoves, que eu sou médico, pediatra, com doutorado em doenças infecciosas, mestrado em pediatria, sou professor de infectologia pediátrica da UFRJ, mais de 40 anos de experiência. Eu quero que você dê o seu like, por favor, e compartilhe esse vídeo, porque nesse vídeo eu vou ensinar como você identificar aquela carne que não está boa e o que pode ocorrer caso você venha ingerir essa carne podre, essa carne estragada. Primeiro eu adianto para você que o urubu come carniça porque ele não consegue caçar, as garras dele não são garras eficientes para poder prender a sua presa, e tem pé chato, então tem dificuldade para andar. E aí ele acaba optando, porque não tem outra escolha, para comer carne podre, carniça. E até presta um serviço bom para o meio ambiente, né? Evitando que essa carne fique exposta. O urubu vai lá e faz a sua refeição. Só que o urubu, ao comer essa carne, não faz mal. Primeiro que o sistema imunológico do urubu bomba, né? Bomba. Segundo que o urubu não andou tomando aquele troço que pode interferir com a tua resposta imune. E terceiro, que o urubu tem uma acidez do estômago que vai 10 vezes mais ácido do que a acidez observada em outros animais. Então, esse estômago bem ácido destrói as toxinas, destrói as bactérias que certamente estão colonizando ou contaminando essa carne estragada. Então, o urubu come, porque é da natureza dele comer, ele está preparado para comer essa carne podre, diferente de nós, seres humanos. Essa carne ingerida pelos seres humanos, sobretudo seres humanos dos extremos etários, sejam as crianças, sejam os idosos, a tendência é ter um quadro de maior gravidade. E aí eu tenho, geralmente, quadro intestinal, como, por exemplo, dor abdominal, febre, sangue nas fezes, diarreia, vômito, náuseas. Você pode ter uma intoxicação a ponto de causar tanta diarreia, tanto vômito, pode levar à desidratação e à morte por isso. E quem paga o preço mais elevado são os extremos etários. Só que essa carne que está podre, que foi mal conservada, que estragou, essa carne permite a proliferação de bactérias. E essas bactérias também poderiam dar uma intoxicação e uma infecção intestinal. E dependendo do tipo de contaminação, pode ter doenças bem graves, a ponto, de novo, de causar a morte da pessoa. Então, antes de eu falar das consequências, eu queria falar para você como identificar a carne estragada. Óbvio, além do cheiro, do odor, que é bem desagradável, em geral, no caso da carne do gado, você pode ter uma carne de vaca, você pode ter uma carne meio esverdeada,
e um brilho que chama de um brilho iridescente. Esse brilho iridescente é como se fosse uma carne, um brilho, com uma cor meio metalizada, meio metálica, uma coisa estranha, um brilho diferente, o efeito óptico que essa carne podre faz, que cria uma aparência multicolorida e brilhante, e aí essa carne não estaria própria para uso, além, obviamente, do odor. No caso do porco, a carne pode ficar, além de ficar meio cinzenta ou mais cinzenta, pode formar uma camada viscosa e a carne meio amolecida. Então a carne não é firme, como usualmente você percebe. Já a carne das aves, que é a carne mais branca, além do odor que é muito forte, característico de frango podre, essa carne que está estragada ou estragando, ela elimina um líquido meio gelatinoso, meio pegajoso, meio viscoso, que também sugere que essa carne não está boa. O que pode acontecer é que essa carne, eu vou cozinhar, não vou ter nenhum problema. Lê do engano achar que isso pode acontecer. Primeiro que a carne pode ter outros contaminantes e algumas toxinas que não são destruídas pelo calor. Algumas bactérias, como é o caso do Staphylococcus aureus, pode produzir uma toxina que a gente diz que é uma toxina termorresistente, ou seja, é resistente à elevação do calor. O Clostridium botulinum, que produz a toxina botulínica, também pode produzir essa toxina numa situação que fica com baixo oxigênio, e essa toxina botulínica também é uma toxina termorresistente. Então você, ao comer uma carne que esteja estragada, ela pode causar problemas não só pela presença da bactéria, mas aí seria uma carne mal cozida, né? Uma carne mal passada, mas mesmo uma carne bem cozida, uma carne bem passada, pode conter essas toxinas termorresistentes e essas toxinas causarem um grave dano para a saúde pública, inclusive levando à internação, necessidade de hidratação venosa e, eventualmente, a morte. Todas as vezes que eu vejo uma empresa fazer um absurdo desse, eu penso comigo assim, deve ter várias outras falcatruas, já que eles não estão nem preocupados em vender uma carne podre. Imagina como é que eles manipulam, como eles conservam, o que eles fazem para maquiar, de repente colocando substâncias que vão dar uma aparência razoável às custas da saúde humana. Então, é um apelo que eu faço, né, para as pessoas tomarem bastante cuidado, identificarem, porque essa empresa que faz isso é capaz de fazer várias outras coisas. E queira Deus, né, que a justiça dos homens apure direitinho e penalize e esses culpados respondam, né, com a cadeia um crime hediondo como esse. Porque quando você compra uma carne, você está já pagando uma baba, uma fortuna, né, porque está cara a carne, e comer produto estragado, sem que você saiba que está estragado, é no mínimo um crime hediondo, na minha opinião. Fala aí qual é a sua opinião, por favor. Me diga se você já teve alguma experiência de comprar carne podre no açougue. Eu já comprei carne podre no hortifruti perto da minha casa e fui lá e devolvi. Eu tenho o maior medo de alguns lugares, aquelas bandejas que fica com aquela frango resfriado e que você chega em casa, abre com um cheiro horrível. Já teve situações de eu voltar de imediato e teve situações que eu estava muito longe do supermercado, não valia a pena voltar, de eu jogar fora e ficar sem minha proteína naquele dia. Mas é isso, a gente não pode ficar calado, a gente tem que estar lutando pelos nossos direitos. E aí, de 0 a 10, qual é a minha nota, por favor? E comente aqui se você já teve alguma experiência como essa e se você já adquiriu e comeu carne estragada ou suspeitou de alguma carne estragada e se você passou mal ou não, tá bom? É isso aí, fique aqui, fique bem, fique com a gente, até breve e obrigado pela sua audiência até aqui. Tchau, tchau.